prostática. Aqui o tipo celular não pode ser diferenciado no ultrassom, então raio-x e ultrassom nunca vão falar para vocês qual tipo celular. Nós precisamos de outras abordagens para descobrir. Neoplasias mais comuns são linfoma, hemangiosarcoma, adenocarcinoma e carcinoma. Geralmente cães mais velhos, de raça média e grande, aqueles cães que ficam no quintal, né? Geralmente muito mais negligenciados do que cães que ficam no colo do tutor ou dormem na mesma cama que o tutor. Aqui, gente, é predisposição para cão castrado ou inteiro. Diferente da fêmea, a castração do macho não tem efeito protetor em relação à neoplasia prostática, infelizmente. É algo que eu não costumo nem falar para o tutor, porque eu sou totalmente pró-castração, né? Então eu falo as vantagens para o tutor, né? É uma informação que eu não fico disseminando loucamente por aí, porque a chance é pequena, os benefícios da castração são muito maiores em machos do que a chance de neoplasia prostática. Ah, a neoplasia prostática vai aumentar a chance de. Castração vai aumentar a chance de neoplasia prostática. Se a gente ficar disseminando isso, daqui a pouco não tem tutor que vai castrar o cachorro, e nós estamos num país de terceiro mundo cheio de cachorro de rua. Como toda neoplasia, os achados ultrassonográficos variam, então pode ter várias aparências. Mas aqui tem um diferencial. Quando nós vemos mineralização do parênquima, é um achado 100% preditivo de malignidade em próstata apenas. São estudos provando isso. Geralmente nós temos um aumento irregular das dimensões, ecotextura heterogênea, ecogenicidade reduzida, o que é uma coisa bem X, porque na prostatite nós temos também. E frequentemente nós temos metástases para linfonodos próximos, e isso pode causar também obstrução uretral. A próstata aumentada, ela não só vai comprimir o cólon dorsalmente, mas ela também vai abraçar a uretra prostática e causar dificuldade para esse paciente urinar. Em cães, geralmente, o paciente vai ter dificuldade para defecar antes, né? Mas em aumentos absurdos, ele também vai ter dificuldade para urinar. Aqui, novamente, né? Próstata. Nossa, gente, que difícil de falar isso toda hora. Próstata normal, com esse formato de coxinha, ela é relativamente clara. E aqui uma próstata aumentada, arredondada, com áreas focais de mineralização, áreas hipoecogênicas também. Então, um parênquima bem heterogêneo poderia ser uma prostatite, a não ser essas áreas calcificadas que indicam pra gente que quase com certeza é uma neoplasia. Passando por uma neoplasia mais tranquila de diagnosticar, né, testicular. Aqui a predominância é seminoma, tumores de células de Sertoli e tumores de células de Leydig, que são os mais frequentes e ocorrem sempre em testículo, apenas em testículo. Super comum em cão, mais difícil de acontecer em gato, mas pode acontecer. Provavelmente porque ninguém consegue conviver com o gato inteiro a vida inteira, né? A urina do gato dentro de casa, imagina um gato marcando território na sua casa para sempre. Então, geralmente, nós vemos em cães. O diferencial para a neoplasia inclui atrofia, mas aí nós temos testículo reduzido e hipoecogênico, que eu falei para vocês que parece como se fosse uma uva passa. Aqui na neoplasia, às vezes, nós temos cistos associados, nós temos mais possibilidades de imagem ultrassonográfica. Aqui é um tumor de células de Leydig num cão, pequeno, né? Parece inofensivo, mas é um tumor, então cuidado com laudos de ultrassom com achados inofensivos, às vezes pode ser um tumor. Aqui uma região é até difícil de delimitar, mas eu diria que ela deve ser isso daqui, com essa área cavitária irregular e essas outras áreas aqui cavitárias, né? Uma cavitação multifocal e irregular. As duas são a mesma coisa, com aparências totalmente diferentes. Então, cuidado. Mesma coisa aqui, seminomas em 2 cães. Aqui é um cão de raça grande, de 8 anos, na imagem A, e na imagem B, um labrador de 10 anos. Uma área hipoecogênica, parece anecogênica, na verdade, com celularidade, é bem escura, eu acho que seria mais para anecogênico mesmo. Medindo aqui, ó, 2,57 por 1,29, dá para a gente definir onde ela fica. E na imagem B, né, esse labrador já tem uma neoplasia bem multifocal, mas ela é mal definida. Notem que aqui o testículo ele é bem mais alongado, bem mais esguio do que esse aqui que está abaulado, né, arredondado. Temos uma área focal com celularidade grande aqui, algumas menores aqui, mas o parênquima também está heterogêneo no restante.
Mesma neoplasia, imagens diferentes. Então, cuidado. Isso aqui, castrou, tirou, mandem para histopatológico. Não fiquem descartando material biológico no lixo branco aleatoriamente. Então, mandem qualquer coisa que vocês acharem de diferente para histopatológico. Expliquem para o tutor a importância do histopatológico. Então, muitas vezes você vai chegar e falar que tem que fazer histopatológico. O tutor não entende, ele é leigo, ele não era da área de saúde, ele não tem obrigação de saber. Mas vocês têm a obrigação de saber e saber explicar para o tutor do jeito que ele entenda. Então, expliquem qual a importância de diagnosticar o que é isso daqui, para ter um prognóstico e uma resposta para o tutor e ele ter um laudo em mãos caso algum dia ele vá para outro serviço veterinário. Tenha o histórico do paciente falando que ele teve neoplasia X ou Y testicular ou em qualquer local do corpo. E a hernia perineal, né? Aqui, dependendo da região, isso aqui é comum, principalmente em regiões carentes. É decorrente do enfraquecimento e a ruptura de um ou mais músculos ou fáscias que formam um assoalho pélvico, podendo ser unilateral, então de um lado só do períneo, ou bilateral. Aqui são cães machos inteiros e idosos os mais acometidos. Cães inteiros. Então, castrou, esse problema provavelmente não irá acontecer. É raro em cadelas é mais comum que seja hérnia inguinal e não perineal. Nunca vi, pelo menos. A etiologia não é exata, ela é meio que desconhecida, nós temos apenas possibilidades, então predisposição genética, atrofia muscular neurogênica e atrofias hormonais que fragilizam a musculatura pélvica, alterações prostáticas, né? Então, nós temos um aumento, ou intestinais, constipação no caso, que nós temos um aumento da pressão abdominal, e se a musculatura estiver frágil, ela pode romper. Então, também é sabido que cães com a cauda curta, cauda cortada, são predispostos à neoplasia perineal por enfraquecimento da musculatura adjacente ao períneo. É um dos motivos o qual cortar caudas é proibido, gente. Faz um tempo, viu? Cauda, orelha, corda vocal, não sejam esse tipo de não profissional, por favor. Nada estético deve sobrepor a saúde do nosso paciente. Cão, gato ou qualquer que seja a espécie, cão, um animal de produção, não devemos sobrepor a estética a nada. É antiético. Aqui é um exemplo, né? Uma filmagem de um cão com hernia perineal. Notem que aqui era um cachorrinho preto, né? Bem comum nos lares brasileiros. Eu mesma tenho uma, a Bruna. Cachorrinho preto, porte médio. Geralmente são cachorros que não ficam dentro de casa com o tutor, né? Com o tutor dando tanta atenção para ele. Infelizmente, né? Esse cachorro não era castrado, não dá para ver. Os testículos estão mais para cima. Ele tinha esse aumento aqui em região perineal. Tinha alça intestinal dentro da hernia perineal bilateral que ele tinha. Lembram que eu falei para vocês, né, que às vezes tem obstrução intestinal, então essa alça está as alças estão encarceradas aqui, mas a parte líquida passa, só fica retendo a parte sólida. Então, esse paciente tinha uma obstrução importante por encarceramento das alças, mas a diarreia ainda passava e ele estava cronicamente sujo de diarreia. Estava até sem pelo, isso aqui não fui eu que tirei. Eu tinha só apenas começado o ultrassom, e aí eu parei, não lembro o motivo mais, eu até citei de manhã, mas agora não me vem à cabeça. E nós percebemos que o peristaltismo estava bem ativado depois que eu fiz a primeira manipulação. Tinha parasito também, então estava num jeito bem precário. Então, isso aqui, gente, quando nós encontramos na clínica, né, palpem. Palpem, não vão mandando para citologia para enfiar uma agulha aqui, ó, alça intestinal fazendo peristaltismo. Palpem, vejam se reduz, vejam o histórico do paciente junto com todas as informações. Isso aqui é nitidamente uma hérnia perineal. Então, às vezes, vocês encontram isso daqui, uma situação assim péssima, né? Lembro que o paciente até defecou depois do ultrassom, né? Porque teve o estímulo. Então, o que nós vemos é isso, hérnia perineal. Sempre que nós avaliamos a hérnia perineal, a gente vai olhar essa hérnia em todos os ângulos. Então, eu sempre tiro pelo, né? Aqui eu não sei porque não tinha tirado pelo ainda, depois eu vou tentar lembrar. Eu sempre começo o ultrassom tirando o pelo da região dorsal, que é aqui perto da cauda. O paciente ainda em pé, vejo essa região. Aí eu deito, tiro o pelo ao redor e vejo as outras regiões. Ou então até deito o paciente nessa posição, né, para olhar primeiro em cima, depois do lado, depois embaixo. Então, tiro o pelo aqui, preparo cirúrgico, né, tirando o pelo com uma margem ótima, tá bonitinho para cirurgia, mas a gente faz essa avaliação.
Então, a ultrassonografia ela é importante, né, para entrar em cirurgia sabendo o conteúdo da hérnia e quais são as doenças associadas. Se tem hiperplasia prostática, prostatite, infiltrado neoplásico, porque não adianta tirar a hérnia, consertar a hérnia e não tirar a causa uma possível causa da hérnia, né? Então, sempre avaliando a região dorsal, laterais e região ventral e a região, né, toda, na verdade, todos os lados possíveis. Se tem herniação do cólon, outras estruturas podem ser sobrepostas devido ao sombreamento acústico das fezes. Então, se eu tiver o cólon aqui em cima e eu colocar a probe só aqui em cima, eu vou ver uma grande sombra e não vou saber o que tem aqui embaixo. Essa necessidade de olhar tudo. E cuidado, né? Esse paciente tem uma chance muito grande de estar obstruído, né? Então, é um paciente que muitas vezes chega sem defecar absolutamente nada, porque ele está com uma hérnia perineal há um bom tempo. Na minha rotina, dificilmente eles vão assim que hernia. Bom, pessoal, agora são 8h10, então antes de começar. Nós temos aqui outros órgãos, né? Então, nós não temos próstata e testículos, nós temos ovários, córneos uterinos e corpo uterino. Lembrando que os ovários ficam caudais a ambos os rins, geralmente meio centímetro a 1 centímetro depois de polo caudal de rim ou margem caudal, como vocês preferirem, nós temos ambos os ovários. Eles medem de meio a 1 centímetro nas cadelas, depende do porte. Gatas, geralmente meio centímetro. E os córneos uterinos nas cadelas, geralmente têm meio centímetro, mais ou menos, quando eles estão em anéstro. Os córneos uterinos têm proximidade com os segmentos intestinais e o corpo uterino tem proximidade com a bexiga. Lembrando que o paciente está de barriga para cima, né, nessas imagens. Então, nós temos aqui a bexiga, aqui é um corte transverso, né, como se fosse um pão de forma, o útero e logo depois o cólon. Isso é importante de vocês saberem essa relação, seja o paciente de estação ou de barriga para cima, para vocês conseguirem sondar pacientes. Saber para que lado fica o quê, onde fica a uretra, onde que fica região de vagina, né? De vagina não, região de cérvix e o corpo do útero. Geralmente nem isso tem, geralmente pacientes são castradas, né? O que torna mais fácil ainda a sondagem. Não que seja um procedimento que todos nós conseguimos fazer todas as vezes, mas é importante que vocês saibam. Aqui também mesma coisa, um corte longitudinal, então vesícula urinária, sempre com conteúdo anecogênico, se estiver cheia, né? Preto, líquido. E aqui embaixo o útero alongado. Os ovários são bem discretos, né? Então nós temos aqui o rim esquerdo, cerca de meio centímetro depois, o ovário aqui parecendo um disquinho bem escuro e hipoecogênico. Aqui é um ovário esquerdo de uma labradora de 10 anos. Então, às vezes nós vemos ele bonitinho, uma região ovalada, né? Logo caudal ao rim. Aqui é o ovário esquerdo, né? Então, aqui seria o rim esquerdo. E aqui o corpo uterino e corno uterino esquerdo. Aqui um corte transverso, parecendo uma rodela, né? E aqui um corte longitudinal, onde ele fica alongado. Às vezes, quando o paciente tem influência hormonal ativa, nós conseguimos ver melhor essas estruturas, né? Então, essa imagem eu mostro um paciente onde dá para ver melhor a região de ovário e de útero. Talvez eu esteja apontando errado porque está parado ainda. Vamos ver se é isso mesmo. Então, baço aqui em cima, então bem superficial, né, o baço. E aqui, corno uterino, provavelmente o ovário está aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Tem um ovário aqui, cístico, e aqui também o corno uterino com um pouco de conteúdo. Então, aqui frisado fica melhor. Ovário e corno uterino. Essa cadela estava com influência hormonal no momento, né? Então, nós tínhamos folículos ovarianos e o corno uterino muito mais evidente. Se puderem ter a chance de acompanhar um ultrassom de uma cadela inteira, dependendo da região, não é sempre que nós vimos isso, né? Como eu sempre estagiei, sempre trabalhei em hospital escola, via bastante, então isso aqui é um deles. Se puderem ter oportunidade, acompanhem o exame, porque aí faz muito mais sentido quando vocês veem o exame em movimento. Vamos começar com a hiperplasia endometrial cística. Essa alteração, ela geralmente precede, então ela geralmente acontece antes da piometra em cadelas com mais de 6 anos. Não que não possa acontecer em cadelas de 3, 4, 5 anos.
Essa alteração, que é o espessamento do endométrio com várias áreas císticas, pode ser um pouco mais ou menos do que esse caso aqui, deste artigo, não desaparece durante o anéstro. Então, não é algo que vai desaparecer conforme a influência hormonal. A partir do momento que a hiperplasia endometrial cística se instala, os cistos vão permanecer. Então, aqui nós temos um caso que, por exemplo, se eu enxergar isso aqui no ultrassom hoje, nós estamos em dia 2 de maio, e se eu olhar de novo no ultrassom 2 de setembro, 2 de junho, ano que vem, ainda estará desse jeito se a cadela não foi castrada. Diferente do estro, né, que tem uma influência hormonal, o útero está mais evidente, tem um pouco de conteúdo líquido às vezes, e aí passa esse momento e ele volta ao normal. Às vezes, junto com cistos, nós vemos pouco conteúdo luminal anecogênico, então pouco conteúdo líquido, geralmente homogêneo, né? Junto, mas geralmente é bem discreto. Aí nós vemos a parede espessa e a presença de vários cistos, como nós estamos observando nessa imagem aqui de macroscopia. Imagem do mesmo artigo, né? Várias áreas císticas, e o que nós vemos no ultrassom é basicamente isso também. Então, nós vemos áreas císticas, esse conteúdo anecogênico discreto é o que a gente geralmente vê. Então, parede ventral, parede dorsal, o útero está fechado aqui, nós estamos vendo dentro do cachorro e através do útero. E um conteúdo anecogênico discreto. Aqui já é um conteúdo um pouco maior, talvez esteja caminhando para uma piometra. Mas o diferencial é que nós temos a parede espessa, bem evidente, e com áreas císticas. Lembrando, gente, que no ultrassom nós colocamos a mensuração da parede sempre, que algumas pessoas sempre, algumas quando pedido. Aqui nós temos uma escala que serve como uma régua, então essa parede aqui, ela deve ter uns 2 centímetros, né? 1 centímetro, meio e meio. Isso aqui é bem espesso para um útero, mas até onde eu sei não tem uma medida de referência para nós falarmos se essa parede aqui é espessa ou não. É muito de feeling, muito de olhômetro, tá? Então nem sempre vocês vão abrir e ter a mesma opinião com o ultrassonografista, que aquela parede estava fina ou grossa. Já a piometra, ela é além de uma hiperplasia do endométrio e de pouco conteúdo líquido. Ela tem o conteúdo líquido, pode ser pouco ou muito também, mas ela é uma infecção uterina. Eu estou usando esse termo aqui de jeito genérico, mas muitas vezes o útero ele pode ser dilatado por sangue ou por muco. E quando tem a colonização bacteriana, nós temos uma infecção que é a piometra. Aqui, a secreção do endométrio em caso de hiperplasia endometrial cística, ela pode ser um meio de cultura para crescimento bacteriano, quando as bactérias ascendem para o útero, então é uma infecção ascendente. Nós vemos acúmulo de líquido, que é conteúdo anecogênico, em ambos os cornos uterinos ou em um só, pode ter de um lado e não ter do outro. E muitas vezes cistos associados e também linfonodos reacionais. Quando nós temos uma infecção ativa, os linfonodos ao redor estarão aumentados. Então, aqui nós temos, dentro dessa medida, desse caliper aqui, um corno uterino medindo 2,56 cm. Essa imagem é da Rafaela, contratada do complexo, agora de noite. Na época, ela era minha residente na UNG. Não lembro de ter perguntado o peso dessa cadela, era uma SRD. Mas 2,56 cm é um tamanho grande para qualquer porte de cachorro, até para um labrador. Labrador, a gente veria um útero de muito menos do que isso se não tivesse conteúdo líquido. Aqui nós temos a parede e o conteúdo líquido aqui. Provavelmente isso aqui pode ser até artefato ou pode ser um pouco de celularidade também, depende do seu monitor, como que ele está. Então, de novo, né, parede ventral, parede dorsal, conteúdo anecogênico, pode ter celularidade ou não, e ter celularidade ou não vai nos ajudar a saber o conteúdo uterino. Então, a gente pode estar vendo um conteúdo translúcido, mas ele tem bastante celularidade, então ele fica desse jeito aqui no ultrassom. Ou isso pode ser sangue, a celularidade é hemácia, ou isso pode ser pus e a celularidade são neutrófilos. Nós não conseguimos discernir, tá? Nós conseguimos discernir olhando a secreção se a cérvix estiver aberta. Caso contrário, nós não sabemos. A única dica que nós temos é olhar os linfonodos ao redor. Se estiverem racionais, pode ser que tenha maior chance de ser uma piometra. E lembrando, né, que quando nós temos esse aumento de corno uterino, o útero não fica em formato de Y bonitinho, igual o desenho que eu mostrei no começo da aula. Ele fica tortuoso, ele fica dobrando em si mesmo. Então, a gente vê isso daqui, né? Tipo um corno uterino, um corte transverso, um longitudinal, ele faz curva. Então, muitas vezes é difícil da gente saber se o que nós estamos vendo
são dois cornos uterinos bem grandes, ou se é um só de um lado, pegando até o outro lado do abdômen e o outro está saudável. Eu já fiz ultrassom, falei que os dois estavam aumentados e na cirurgia era só o corno, sei lá, direito, enorme, e o esquerdo estava normal. Só que o direito era tão grande que ele se dobrava e ia até o outro lado do abdômen. Isso é possível de acontecer. Ou até de ter de um lado muco e no outro pulso. Também é possível. Nós temos uma variação aqui, gente, que é a piometra de Coto e ovário remanescente, entre aspas. Aqui é um erro em técnica cirúrgica de OSH. É uma condição que nós vemos o fragmento do ovário ou o ovário inteiro e até as mesmas vezes também associado ao corno uterino mesmo após castração. Isso também acontece. O problema aqui é que este ovário ou fragmento deste ovário, ele continua fazendo influência hormonal na cadela castrada. Concordam que quando a cadela é castrada ela tem que estar em anestro? Aqui não acontece porque ainda tem o ovário fazendo influência hormonal. Então é possível que esse ovário faça com que o restante do sistema reprodutor que está ali, que foi ligado, né, o coto uterino, possa ter o acúmulo de muco e possa ter uma infecção ascendente, colonizar ali e virar uma piometra de coto. Não tem um padrão ultrassonográfico, é sempre de tal jeito, mas geralmente esse ovário ou resquício dele se encontra cístico. Então, qual que é o pulo do gato aqui? Já que para ter a piometra tem que ter influência hormonal. Quando a cadela castra, ela tem que estar em anestro constante, e geralmente o doutor percebe que há algo errado quando ela tem sinal de cio. Então, o melhor aqui, o adequado, é que a gente faça esse ultrassom durante o momento que parece que a cadela está no cio. Tem influência hormonal. Porque o ovário ele vai ficar muito menor quando ele está em anestro e ele vai ficar muito mais evidente quando ele está em estro, ou perto do estro, de estro também. Então, aqui o adequado é fazer a avaliação durante a influência hormonal maior, parece que a cadela está no cio. E, muito importante, toda a piometria de Coto é associada com a presença do ovário, ou fragmento deste. É raro, pode acontecer influência hormonal do ligamento ovariano, não do ovário em si, mas é difícil de acontecer. Então, piometra de Coto, você tem que achar a presença do ovário. Às vezes é difícil, já aconteceu de eu fazer um ultrassom num gato, numa gata, desculpa, um gato, faz nem sentido. Numa gata, e o pedaço do ovário estava grudado na curvatura maior do estômago. A veterinária tirou até a foto, porque ninguém entendeu. Fez uma incisão gigantesca, eu não tinha achado. Eu falei, olha, não achei. E estava colado no estômago. Ninguém sabe como foi parar ali. Se foi um erro na hora de manejar a pinça, se aconteceu uma intercorrência durante a OSH. Então, outra coisa que nós aprendemos com isso aqui é, se você fez uma OSH, qualquer cirurgia, gente, qualquer coisa, é o que eu falo para vocês, que eu falei para vocês numa das aulas sobre lesão, tipo, equimose depois de citocentese. Ah, não, citocentese não, acho que eu não falei ainda para vocês. Vou falar na próxima aula. Sempre que vocês fizerem alguma coisa no paciente e ficar uma marca, um roxo, um corte, fez uma cirurgia, teve intercorrência, foi fazer um procedimento, o paciente descompensou, avisem o tutor. Eles têm direito de saber. E é importante que isso seja registrado no prontuário. Até para justificar situações assim, ficou um ovário remanescente, mas poxa, perdi o pedículo, teve hemorragia, foi uma confusão. Então, isso é importante do tutor saber, é direito dele e o nosso dever é fazer o melhor para o paciente. Então, nós devemos informar, ter ficha cirúrgica e anestésica, informar que houve problema X, eu passei mal, acabou a energia, acontece, acabou a energia. Eu tive um colega que desmaiou, cirurgia, está acostumado a desmaiou, isso acontece mesmo. A gente, nada impede que você tenha um mal súbito, teve que fechar as pressas, outro colega que estava auxiliando. Então, tudo isso tem que ser registrado e comunicado ao tutor. É responsabilidade nossa, isso faz parte da nossa profissão. Aqui era uma paciente que deixaram o ovário e parte do corno uterino. Quando eu colocar o play, vai mostrar um ovário cístico e um corno uterino bem cístico aqui, parecem duas bolas. Então, aqui nós temos o ovário cístico, e essas bolas maiores são o corno uterino resquicial. Deixaram as duas coisas. Então, isso aqui são os cistos ovarianos, né? Ela estava com sinais de cio durante o exame, e essas bolas grandes atrás eram cistos bem grandes no endométrio que sobrou do corno uterino que deixaram. Então, ovário, corno uterino. Aqui, nossa, foi muito fácil de achar. Era uma paciente muito tranquila. Comecei o exame, ela começou a dormir. Tava com ovário cístico, só tinha esse ovário remanescente. Geralmente o mais comum é o direito, porque ele é mais cranial, gente. Então, fica aí a dica.
Eu não lembro qual lado que era, mas o ovário estava cístico, tinha o corno uterino enorme. Tinha o histórico, o veterinário tinha fornecido o histórico de que teve intercorrência, ele perdeu o pedículo e que talvez isso fosse acontecer, e aí depois ele voltou para ver isso. Então, tudo isso é importante. É uma postura responsável nossa, comunicar isso seriamente para o tutor e explicar os motivos. Eu sempre falo que é, se isso vale para os nossos animais também. Se as coisas são comunicadas adequadamente, vocês conseguem explicar para o tutor de jeito didático, claro, tem uma chance melhor de vocês conseguirem finalizar o tratamento daquele paciente, explicar o porquê tem que ser feito aquilo, por que a medicação tem que ser dada de tal jeito, por que essa medicação é melhor que a outra. Então, isso é importante. Neoplasia uterina também é uma possibilidade de achado no ultrassom, menos comum que piometra, bem menos comum. Aqui nós temos adenoma, adenocarcinoma, leiomioma ou leiomiosarcoma como os neoplasias mais comuns. É raro em pequenos animais. Teve um caso só que eu acompanhei de perto. Era uma cadela, foi aqui no complexo. Era uma poodle, ela foi castrada. O cirurgião avisou o tutor: olha, tinha um nódulo bem grande, tinha uma massa no corno uterino. Mas eu tirei na castração, tá? Agora não tem mais. E jogou fora a peça, né? Não fez isso patológico. Tempos depois ela chegou com secreção vaginal, sanguinolenta, e ela tinha uma neoplasia bem parecida com a imagem que eu vou mostrar a seguir para vocês. E aí teve que fazer cirurgia para saber o que era, sendo que ela já poderia ter isso patológico na mão e ter feito, inclusive, quimioterapia antes disso acontecer. O corno uterino que eu mostrei para vocês antes é até difícil de ver, mas aqui nós temos um aumento bem grande, ó. Isso aqui é uma neoplasia uterina heterogênea, tem área hipoecogênica, anecogênica com celularidade, hiperecogênica. Como toda neoplasia, forma, tamanho e ecogenicidade totalmente variáveis. Então, ao invés de nós encontrarmos uma estrutura tubular discreta, nós temos aqui, parece um caroço de manga. Olha essa superfície heterogênea. É por isso que nós temos esse padrão ultrassonográfico. É realmente uma coisa grosseira, parece uma pedra, né? É esse padrão ultrassonográfico que nós vemos devido a essa macroscopia que esse tumor tem. Já em ovário, né, os mais comuns são tumor do estroma do cordão sexual, adenoma, adenocarcinoma, leiomioma, e também, mesma coisa, gente, podem ser grandes e heterogêneos. Aqui em ovário geralmente é maior ainda do que em útero, às vezes são bem grandes mesmo. Isso em seres humanos e em animais, podendo inclusive causar hidronefrose. Então, tudo que for apertar o ureter ou estiver crescendo perto de ureter pode estenosar e causar uma consequente hidronefrose. Então, tudo que eu vou explicar na próxima aula, né? Sempre que nós falamos de algo próximo de ureter, de uretra, de bexiga, nossa preocupação é: será que vai obstruir? Ou dentro do sistema urinário, né? Será que vai obstruir? É uma situação muito importante para a gente avaliar. E neoplasias ovarianas podem causar isso tranquilamente. Pessoal, só um momento, só um segundo. Perdão, pessoal, só vi agora que não estava carregando o notebook. As neoplasias elas tendem a ser grandes, né? Heterogêneas, causam hidronefrose. E muitas vezes elas têm associação com piometra, líquido livre, carcinomatose. Então, os ovários eles podem, às vezes, crescer tanto, encostar em outros órgãos e disseminar neoplasia. O diferencial qual que é? Granuloma em pedículos ovarianos. Aqui vai ser fácil de vocês terem uma ideia do que pode ser, né? Se é um granuloma em pedículo ovariano, é uma cadela castrada. Geralmente é causado por fio de sutura. Então, sabendo o histórico, ela é inteira ou não, a gente já sabe, né? Então,
Se é uma formação grande naquela topografia, provavelmente é uma neoplasia ovariana. Se é uma paciente inteira. Se for uma neoplasia ali, até um pouco menor ou até grande na mesma topografia e a cadela for castrada, pode ser que seja um granuloma. Ou tenha muito azar e tenha algo resquicial ali, por exemplo, um luteoma, que é uma neoplasia que pega, acho que, se não me engano, é uma cadela a cada 10 mil, e você tem um crescimento cístico ali, mesmo em cadelas castradas, mesmo sem técnica de USH, mas isso aqui é muito azar. Então, o principal diferencial é a neoplasia ovariana. Na dúvida, gente, tira e faz histopatológico. É a melhor coisa que vocês podem fazer pelos seus pacientes. É a coisa mais responsável a se fazer. Se vocês acham que vai ser muito trabalhoso pedir para o tutor sempre fazer histopatológico depois de coletar a amostra, embute no preço. Já deixa o preço lá. Achou uma coisa estranha? Já coloca no formal, já chama o laboratório. Ó, tutor, tinha tal coisa esquisita aqui. Você assinou o termo falando que, informando que o preço desse patológico está incluso já no preço da cirurgia, já foi mandado, em tantos dias saberemos o que é. Ponto. Então, neoplasia ovariana, que nós temos, em vez de ter um ovário, que deveria ser deste tamanho, né, nós temos 3 estruturas císticas, uma ao lado da outra, uma neoplasia grande, né, mostrada pelas setas, é o que nós procuramos nos livros de ultrassom, né, quando nós estamos tentando delimitar algo, as setas ou a mensuração. Então, aqui uma estrutura grande, é um carcinoma ovariano numa pastora alemão de 7 anos. Uma massa de congenicidade mista, tem regiões císticas e sempre, né, região de topografia de ovário, caudal ao rim. Aqui fala que tem até ascite, né? Às vezes formada por essa carcinomatose que o ovário pode causar no peritônio ou em outros órgãos. Mesma coisa, né? Mostrado pelas setas, um carcinoma do cordão sexual. Então, um labrador de 9 anos, uma massa não homogênea, né? Uma massa heterogênea. Então, nós temos aqui áreas mais hipoecogênicas, né? Escuras em comparação com a ecogenicidade da neoplasia. E nós temos aqui a topografia de abdômen médio, onde fica o ovário. Então, nós vamos seguindo no ultrassom, no raio-x, pequenas pistas. É castrada? Não é. Ok. Tá no meio do abdômen? Tá em lado direito? Lado esquerdo? Tá perto do rim? Tá perto do sei lá o quê? A gente vai olhando cada órgão. Quando a gente não sabe o que é, o que eu indico faça o ultrassom inteiro. Achou um negócio estranho? Não sabe de onde que é? Ultrapassa ele. Passa, depois você volta lá. Olhe todos os órgãos, veja se todos os órgãos estão saudáveis. O órgão que faltar, que você não conseguiu ver, provavelmente é a origem desse problema, dessa formação X que você achou. A gente vai por exclusão às vezes. Então, tão grande que até passa aqui a tela, né? Temos a escala aqui do lado, tem mais de 6 centímetros. Então, aqui é um labrador. É até que pequeno para o labrador, mas considerando que um ovário em anéstro tem meio a 1 centímetro, 6 centímetros é um tamanho 6 vezes maior, né?